Pois bem, então boa noite formalmente, já está gravando a nossa aula de hoje. Na aula de ontem a gente falou dos codicílios, né, de uma forma bem breve, daquele testamento um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais simples. A gente vai chegar nos legados ainda, só que antes de falar dos legados, a gente precisa passar por uma aula que vai trabalhar algumas regras, alguns aspectos importantes da nossa, melhor dizendo, sucessão testamentária, né? Então, lembrando que a gente tem a nossa sucessão hereditária, a gente está agora, entre aspas, num segundo caminho, no segundo capítulo do nosso livro das sucessões, que é o nosso livro da sucessão testamentária. E aí eu montei um slide para a nossa aula de hoje, porque nós temos, salvo o melhor juízo, 13 regras que o professor Flávio Tartucci coloca no livro dele acerca dessas disposições testamentárias, das regras de disposição testamentária. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai enfrentá-las e talvez, provavelmente, a gente vai conseguir ainda falar sobre algumas cláusulas importantes, né, nessa questão. Deixa eu só colocar aqui. Vocês já conseguem ver a tela dos slides? Deixa eu só aceitar aqui o povo. Então, deixa eu só interromper meu compartilhamento. Eu vou colocar de novo. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai enfrentar as nossas regras que estão estabelecidas dentro da visão, né, do professor Flávio Tartucci, do que seria as disposições testamentárias, ou seja, aquilo que pode, aquilo que não pode, como que a gente vai fazer com algumas questões um pouco mais interpretativas, como a gente vai analisar dentro do caso concreto, e aqui a gente vai enfrentar basicamente essas regras, tá? Então, a gente vai começar pela primeira regra, que vai falar para nós exatamente o que está aí no slide, né? Ou seja, se a gente está diante de um testamento, e o nosso testamento ele pode ser visto como um negócio jurídico, só que ele é um negócio jurídico diferenciado, tem disposição patrimonial, tem disposição existencial, e dentro de um negócio jurídico diferenciado, nós temos regras específicas, né? Dentro de um livro, que é esse grande livro que a gente está estudando nessa matéria de hoje, que é o nosso livro das sucessões, né? Dentro do nosso código privado, beleza? E essas regras a gente vai enfrentar a partir de agora. A primeira regra fala para nós que a nomeação de herdeiro a título universal, a gente vai entender a ideia de testamenteiro, de herdeiro a título universal, ou legatário. Legatário também a gente vai estudar, provavelmente na próxima aula, depois dos seminários, que traz para nós a ideia de um legado, aquele bem específico, particular que a pessoa está testando, né? Então, a nomeação de um herdeiro, seja esse herdeiro universal sobre todo o patrimônio, seja esse legatário que está na ideia de uma coisa mais singular, de uma coisa mais própria, né, de um bem individualizado, pode ser feito de forma simples e de uma forma pura, sob condição para certo fim ou modo ou por certo motivo. Então a gente está enfrentando alguns dispositivos dentro desse grande capítulo das sucessões, tá? E o nosso ato, como está bem escrito aí no slide para vocês, pode ser um ato puro ou um ato simples, sem qualquer elemento acidental. Ou seja, um ato bem tranquilo, sem muita complexidade, mas pode ser também condicional esse ato, né? Então, sendo condicional, a eficácia vai depender de um evento futuro e um evento incerto para esse testamento, tá? Pode esse testamento ainda trabalhar algo acerca de um modo ou de algum encargo, de algum ônus, de alguma responsabilidade introduzido dentro do ato dessa liberalidade desse testamenteiro, tá? E existe a possibilidade, vocês sabem bem disso, de relacionar o testamento a um motivo específico, né? Que vai, na verdade, constituir para nós uma feição subjetiva dentro dessa modalidade sucessória, né? Por exemplo, faço o testamento a favor de meu filho, João, por ser ele mais trabalhador do que meus outros filhos, tá? Em relação, agora, trabalhando um pouquinho melhor a questão do futuro, né, do evento futuro e certo, nós temos na ideia do testamento uma proibição clara dentro do artigo
1898, que vai trabalhar a ideia de designação em razão temporal, né, do tempo que deve começar ou cessar o direito de determinado herdeiro, tá? Salvo na hipótese de fideicomissárias, as disposições fideicomissárias. A gente vai estudar isso lá no legado, tá? Mas lembre-se, eu vou retomar lá quando a gente estiver estudando fideicommício, essa ideia de que nas disposições fideicomissárias é um pouquinho diferente. Mas a gente não pode estipular um tempo quando essa pessoa vai ser herdeiro dentro da ideia do testamento e quando ela não vai ser mais considerada herdeira, tá? Então, nós estaremos diante desse dispositivo geral que vai trabalhar algumas possibilidades do que o agente pode fazer dentro desse testamento, para onde ele pode ir, enfim. A nossa segunda regra acaba aparecendo dentro de um norte hermenêutico muito importante, né? Uma norma interpretativa, é algo que vai acabar conduzindo o intérprete, a pessoa que vai fazer um testamento, o juiz, a juíza, enfim, o que é o nosso artigo 1899 do nosso Código Civil, que vai trazer um importante ensinamento para nós, tá? O que vai falar o nosso artigo 1899 do Código Civil? Deixa eu só aceitar aqui o ponto que está pedindo para entrar. E, na verdade, se esse testamento surgir algumas dúvidas sobre ele, acerca das interpretações desse testamento, dentro da análise do caso concreto, vai se prevalecer a interpretação que melhor assegure, né, essa vontade do testador. Ou seja, se é o ato de última vontade, a ideia do testamento, a gente tem que preservar essa vontade dessa pessoa que testou sobre esses bens, né? Então, a gente precisa garantir uma interpretação, aspas, mais favorável em relação à vontade dessa pessoa que realizou este testamento, tá? E aqui eu coloquei uma jurisprudência, mas antes disso, a gente precisa trabalhar a ideia de que quando se coloca a ideia de vontade, né, obviamente que a gente vai estar num aspecto subjetivo, um aspecto que a gente não consegue trabalhar, você não consegue olhar isso, né, qual que era a vontade, qual que é a vontade de alguém, né? É algo interno, é algo subjetivo desse agente. Então, dentro dessa vontade subjetiva, a gente precisa trabalhar uma interpretação em conjunto com um outro dispositivo que está no nosso Código Civil, A sorte que tá. que é o artigo 112 do Código Civil, que vai falar para nós o seguinte, ó. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Então, a gente tem aqui uma ideia de que, muito além do sentido literal, a gente vai ter que trabalhar a subjetividade desse agente, tá? É complicado no caso concreto? Às vezes pode ser até mais simples. Aqui eu trouxe uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que vai contemplar um pouquinho a ideia que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês. Ó, o que fala esse julgado? Testamento. Quinhão. Vontade do testador. Na interpretação de cláusula testamentária, deve-se buscar a vontade do testador a teor do artigo 1899 do Código Civil. Se o testador quis conferir ao legatário determinada parte de um imóvel rural, onde fica a sede da fazenda, não importa tal benesse em lhe contemplar com todo o imóvel ou com maior quião que os demais herdeiros. Então, aqui o Tribunal Mineiro observou a melhor vontade, a vontade final dessa pessoa que realizou essa declaração de última vontade, que é o nosso testamento. Beleza? A nossa terceira regra, se a gente teve um norte interpretativo, que acaba guiando a nossa jurisprudência, enfim, aqui, na nossa terceira regra, a gente vai ter uma norma restritiva, uma norma proibitiva, tá? Que é o nosso artigo 1900 do Código Civil, que vai consagrar uma série de nulidades absolutas de determinadas disposições testamentárias, tá? Quais são essas disposições que serão consideradas nulas para o nosso Código Civil? Nosso Código Civil, num primeiro momento, ele vai prever, ele vai descrever que é nula a disposição que institua herdeiro ou legatário sob condição captatória de que este disponha
a gente vai entender melhor isso, né? E também por testamento, ou em algum benefício do testador, ou de algum terceiro que está dentro dessa condição, tá? O que a gente está querendo tratar dessa condição captatória? A gente precisa retomar algumas lições, professor José Fernando Simão, professor Clóvis Bevilacqua, que vai falar para nós que a condição captatória, na verdade, é aquela em que a vontade do morto, dessa pessoa que faleceu, não é externada de uma vontade livre. Não existe uma manifestação de vontade livre, tá? Seja por algum elemento de dolo, sabe, naquela parte geral do nosso Código Civil, ou seja, essa vontade ela não estava livre por algo que estava relacionado com algum dolo, ou porque houve um pacto sucessório proibido pelo artigo 426 do nosso Código Civil. Então, aqui nós estamos diante de dolo ou em algum pacto sucessório proibido pelo artigo 426 do Código Civil. Só abrir aqui o código rapidinho. Vou pegar aqui. Se o código me ajudar. Artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto do contrato a herança de pessoa viva. Então, você não pode vender a herança que você tem para receber, porque é algo que ainda não é seu e tem uma série de questões que a gente já trabalhou, né? Então, se existir algum dolo ou essa disposição, essa aplicação do artigo 426 do Código Civil, esse testamento será considerado nulo, tá? Existe também uma nulidade, a gente está no plano da nulidade, a nulidade absoluta, beleza? Não no plano da anulabilidade, que é acerca da disposição testamentária que se refira a uma pessoa incerta. Mas é uma pessoa incerta que a gente não consegue identificar a identidade dessa pessoa, tá? Então, se a gente não conseguir descobrir dentro de uma averiguação quem que é essa pessoa, é nulo também, beleza? Mas é necessária uma postura ativa das pessoas que estarão envolvidas com esse testamento. E, além disso, é nula a disposição testamentária que acaba aparecendo para nós como uma vontade, assim, atribuindo, por exemplo, um testamento a algum terceiro, sabe? Algum terceiro que também a gente não consegue identificar, ou seja, é uma disposição testamentária que vai favorecer uma pessoa incerta, mas vai atribuir essa possibilidade de se identificar essa pessoa incerta por um terceiro. Isso também é considerado nulo para o nosso artigo 1900 do Código Civil. Se vocês pegarem o 1900, nós estamos trabalhando os incisos, tá? Inciso segundo, inciso terceiro, etc. Nesses dois casos, que são o inciso segundo e o inciso terceiro do nosso Código Civil, nós temos a proibição dessa modalidade de testamento por uma razão. Qual que é essa razão? Que o beneficiário dessa herança testada precisa ser uma pessoa certa ou, ao menos, né, uma pessoa determinada ou determinável. Tá? A gente precisa conseguir apurar quem que é essa pessoa. Se a gente não conseguir apurar essa pessoa, a gente tem uma absoluta indeterminação, tá? Subjetiva. A gente não consegue apurar. Só estava na cabeça do testador e não tem como alguma pessoa, o juiz, o magistrado, enfim, identificar quem são essas pessoas indeterminadas, essas pessoas incertas, tá? Do mesmo modo, a gente tem uma nulidade acerca de uma disposição que acaba deixando uma vontade muito livre desse herdeiro, né? Que vai acabar trabalhando um valor de algum legado, enfim, uma vontade que não acaba trabalhando muito bem os valores, a atribuição que esse testador tem que ter, né, para fixar o valor desse legado, qual que é o valor que ele entende, né, qual que seria devido às partes, porque se deixar somente ao arbítrio do herdeiro, a gente sabe que não vai dar certo. Então, a gente precisa ter uma manifestação firme também nesse sentido, tá? E, além disso, o nosso Código Civil considera nula, né, as disposições testamentárias que favoreçam as pessoas a que se referem dois dispositivos,
que é o artigo 1801 e o artigo 1802, tá? E a gente vai lembrar aqui o nosso artigo 1801, a gente já estudou ele, que vai falar, aliás, melhor, a gente não estudou esse 1801, que vai falar para nós, ó, não pode ser nomeados herdeiros nem legatários um rol. Qual é esse rol? Inciso primeiro, as pessoas que arrogam escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou os seus ascendentes e irmãos. 2. As testemunhas do testamento. Não pode ser herdeiro e nem legatário. 3. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. A gente depois trabalha esse dispositivo terceiro. E o 4. O tabelião civil ou militar, ou comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Então, são as pessoas que estão vinculadas, via de regra, à elaboração desse testamento. As testemunhas, o tabelião, enfim. Basicamente, esse 1801 trabalha mais essa ideia. E o artigo 1802 fala para nós que são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa, tá? Então, nós temos dois dispositivos que acabam vedando essa disposição testamentária para determinadas pessoas que acabam participando, enfim. Deixa eu só aceitar aqui quem está pedindo para entrar. Então, assim, na verdade, esse 1801, 1802, ele tenta trabalhar uma ideia de fixar ali uma moralidade, algo nesse sentido, né? Aquela ideia de impedimentos também, que a gente já trabalhou também lá no nosso direito de família. Então, a gente tem algumas impossibilidades de se dispor sobre determinadas pessoas, beleza? Nossa quarta regra fala para nós, né? O artigo 1901 do Código Civil é norma permissiva, ou seja, se a gente estava no 1900, que é uma norma impeditiva, uma norma proibitiva, nós estaremos no 1901 em uma norma permissiva, mais a respeito de disposições aqui, obviamente, que a gente está tratando de hoje, na nossa aula de hoje, de disposições testamentárias. Então, de início, é válida aqui, como está posto no slide, a disposição em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes a uma família ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado. Então, na verdade, como a gente estava na norma proibitiva, em que se não identificava, aqui existe uma validade de uma disposição em favor de uma pessoa incerta, mas essa pessoa incerta deve ser determinada por um terceiro, tá? Mas isso tem que estar lá no nosso ato do testamento. Por isso que a regra 4 se diferencia da nossa regra terceira, beleza? Então, como a gente está colocando aqui para vocês, é possível que o beneficiado pelo testamento seja determinável. Então, a gente não está diante de uma indeterminação eterna, podemos dizer assim, né? Ele pode ser designado por um terceiro, enfim, dentro deste testamento, beleza? E o que a gente não admite, como a gente verificou na nossa terceira regra, né, é uma indeterminação subjetiva absoluta, ou seja, uma não indicação sobre ninguém, sobre duas pessoas que estão mencionadas por esse testador. Se a gente tiver assim, por exemplo, eu estou testando e coloco lá a Aline e o Alisson são as pessoas que podem receber o meu testamento e a Edilane está responsável por cuidar desse meu testamento. Eu nomeei ela lá e ela está cuidando desse testamento. Cabe a Edilane escolher quem será essa pessoa na figura da Aline ou do Alisson. Ou seja, é algo determinável, não existe essa indeterminação subjetiva absoluta, que é uma regra proibida pelo nosso artigo 1900, beleza? Então, nós estamos diante de regras permissivas. Então, esse dispositivo é muito interessante e, além disso, a gente conclui aqui essa quarta regra, que é válida a disposição testamentária em remuneração aos serviços prestados ao testador. E aqui é muito interessante, né? Porque, por exemplo, se essa pessoa sofreu alguma doença, enfim, que veio a falecer, ainda que fique ao arbítrio desse herdeiro, né? Ou de outrem,
determinar qual que é o valor que essa pessoa que cuidou, que teve os cuidados, vai receber, nós temos a possibilidade de se não determinar num primeiro momento, mas deixar que o herdeiro, enfim, arbitre o valor ou quem que vai receber esse valor, beleza? Então, existe essa possibilidade de se dispor como uma forma de se determinar a posteriori, beleza? Professor, só, Vamos lá. tá escutando? Sim. Só me tem uma dúvida aqui. O... Na hora que faz o testamento, a pessoa lá que vai ficar com os bens, se ela faleceu, o herdeiro dela que vai ficar, eu não lembro dessa parte. Cara, a gente vai chegar lá, não antecipe. Ah, tá, não. Então tudo bem. Não, então continua. Só porque eu fiquei pensando, viajei agora. Sim, mas depois chega. É porque assim, a gente está tratando algumas regras, mas a gente vai chegar lá, tá? Fique tranquilo. A gente vai estudar modificação, Então, perfeito. Então, beleza. tudo, beleza? Mas quando a gente chegar, eu faço Perfeito. o dicionário, beleza? Mas fique Tá tranquilo. bom, beleza. Porque esse ponto é muito interessante. Então, assim, avançando, obrigado Tá. pelo comentário. Avançando no nosso estudo aqui, nós temos a nossa quinta regra, né? Que é uma quinta regra muito interessante, porque muitas pessoas acabam, assim, nos testamentos que eu estive envolvido, geralmente se prevaleceu essa ideia, né? Se fazer uma disposição geral para alguma instituição de caridade, que é alguma instituição que promove algo filantrópico dentro da cidade, e é muito interessante essa regra que vai trabalhar que essa disposição geral do testamento em favor dos pobres, de alguns estabelecimentos particulares de caridade, Hospital do Câncer, algum asilo, algo nesse sentido, ou até mesmo de assistência pública, vai se estender as ideias da territorialidade municipal, ou seja, desses pobres, dessas instituições, do lugar, do domicílio do testador ao tempo da sua morte ou dos estabelecimentos que estão situados dentro dessa comarca. Tá? Então, por exemplo, se eu estabeleço algo e deixo em aberto, ou alguma instituição deixa de existir, vai se prevalecer essa vontade, mas vai se distribuir esse testamento, esses bens deixados, indicados, etc. Tem gente que não indica, deixa uma cláusula aberta para qual instituição, enfim. E aí vai se aplicar essa regra da territorialidade, ou seja, do município em que essa pessoa estava no tempo da sua morte ou que residiu, a depender da modalidade do testamento. Tá? Mas, se o testador constar, por exemplo, eu sou de Biporã, se eu coloco o Hospital do Câncer, que é um hospital de Londrina, né, existe a possibilidade, mas tem que ter uma manifestação diferente, né, tem que ter uma manifestação expressa do testador dizendo que ele está querendo destinar o bem para uma instituição de caridade de uma outra localidade, e isso é caput do artigo 1902 do Código Civil. Um ponto que é interessante, que também está no 1902, lá dentro do parágrafo único do Código Civil também, que traz para nós que as instituições particulares acabam preferindo as públicas. Tá? Então, as instituições privadas, particulares, dentro dessa ideia de testamento, acabam preferindo as públicas. Avançando nos nossos estudos, né, nós temos a sexta regra. O que tem a nossa sexta regra? E aqui eu coloco para vocês nos slides. Né? Nos termos do artigo 1903, entendam, a gente está avançando artigo por artigo dentro dessas disposições testamentárias. Tá? Então, no artigo 1903, fala para nós que o erro na designação da pessoa, do herdeiro, do legatário ou da coisa legada, melhor dizendo, anula a disposição, como ocorre lá dentro da nossa ideia da parte geral do nosso Código Civil, do nosso artigo 171, inciso 2º, que é o nosso erro ou engano, beleza? Mas a gente tem uma ideia um pouquinho contrária dentro de uma hipótese. Né? Qual que seria essa hipótese? No contexto desse testamento, em que outros documentos ou fatos inequívocos dentro dessa modalidade, se a gente conseguir identificar a pessoa ou a coisa que essa pessoa que estava realizando o testamento queria se manifestar, vai se prevalecer essa ideia. Né? Então, em que você consegue determinar, você precisa prevalecer a vontade deste
testador, tá? Então, a gente vai verificar ali dentro do caso concreto. Imagina, por exemplo, você coloca o nome do filho errado, sei lá, assim, nós estamos diante daquelas modalidades um pouco mais simples da nossa parte geral, que é o erro ou o engano, tá? E dentro dessas questões, geralmente, por isso que é bom vocês sempre instruírem bem o testamento, indicar matrículas, etc., para salvaguardar em caso de algum equívoco, algum engano ou algum erro, beleza? E a última exceção que a gente trabalha dentro desse artigo 1903 do nosso Código Civil traz a ideia do erro acidental, né? Que vai trabalhar a ideia do artigo 142 do Código Civil. Então, a gente tem um erro ou um engano, e aqui o nosso erro acidental. E aqui eu transcrevi o artigo 142 do Código Civil para os senhores e para as senhoras, que fala para nós, o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada, né? E aqui eu trouxe, só um ponto. Todas essas regras, eu até mencionei, eu acho que isso no começo, mas eu retirei, sequestrei, tem algumas pessoas que utilizam essa nomenclatura, do livro do professor Flávio Tartucci, tá? Do Manual de Direito Civil, mas também no livro das sucessões que ele tem, ele trabalha essas regras, tá? Um caso, por exemplo, deixo os meus carros para o meu motorista. Então, a gente tem uma ideia de que os bens devem ser transmitidos ao motorista, né, do falecido, e não ao seu caseiro. Então, por mais que não se identifique a pessoa, etc., a gente não pode ir além, porque a gente consegue identificar, né? Então, é possível identificar quem que é essa pessoa e quem não é essa pessoa. Quem é o caseiro, quem é o motorista. Então, não é possível um engano entre essas duas figuras, beleza? Sétima regra que a gente tem aqui, traz para nós, é que se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, a gente vai ter uma ideia bem, entre aspas, de um condomínio, né? Daquela ideia do concurso partes fiunt, que a gente já estudou, já falei um pouquinho para vocês dessa máxima latina, que é concurso partes fiunt, ou seja, é um concurso que você vai repartir no meio esses bens, tá? Então, vai se partilhar por igual. Eu falei no meio porque, obviamente, se a gente estiver diante de 2 pessoas, se estiver diante de 3, e 1/3, 1/4, enfim, assim sucessivamente até o infinito, tá? Então, a gente vai pegar a disposição dessa porção dos bens deixados por esse testador e vai se admitir essa máxima latina, que é o concursus partes fiunt, ou seja, nós teremos uma divisão igualitária presumida para esses herdeiros, beleza? A nossa 8ª regra traz para nós, ou seja, 1904, 1905, que se o testador nomear certos herdeiros de forma individual e outros herdeiros de forma coletiva, a herança será dividida em tantas cotas forem os indivíduos e os seus grupos designados, ou seja, quantas cotas possíveis a gente vai conseguir distribuir para essa ideia de coletivo e para esses herdeiros individuais. Isso é algo complexo, tá? Então, a gente traz uma lição do professor Zé do Veloso, que trabalha aqui algum exemplo, né? Ele fala assim, que dentro dessa ideia da 8ª regra, do artigo 1905, que é uma instituição mista, ou seja, certos herdeiros são nomeados de forma individual. Mas, por exemplo, nós temos aqui, né, dentro da ideia dele, Lígia e Odete. E outros são nomeados coletivamente, ou seja, os filhos de Elias. Ou seja, Lígia e Odete estão lá no testamento individualizadas. Mas os filhos do Elias estão dentro de uma ideia de coletividade, tá? E para cumprir dentro dessa regra do artigo 1905 do Código Civil, essa herança será dividida em 3 partes. Uma parte será dividida para a herdeira individualizada Lígia, a outra parte para a Odete, que também é uma herdeira individualizada, e a terceira parte para os filhos do Elias. Ou seja, nós estamos aqui, ele fala que damos isso por chip, mas, na verdade, nós estamos diante de uma distribuição mais ou menos de cotas, né? Ou seja, se tem uma coletividade, a gente vai integrar
essa fração para essa coletividade. Beleza? Eu acho que com o exemplo a gente consegue trabalhar melhor esse artigo 1905 do Código Civil. A nossa nona regra diz respeito acerca de que, se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e se tais cotas não absorverem toda a herança, o remanescente dessa herança vai pertencer aos nossos herdeiros legítimos, segundo a nossa ordem de vocação hereditária do 1829. O que eu estou querendo dizer aqui para os senhores e para as senhoras? Imagine que, se o testador colocar lá uma disposição somente a cerca de 80% do seu patrimônio disponível, lembre-se sempre que tem que respeitar a legítima, tá? Ou seja, esse 50% em que ele não pode testar em caso de herdeiros necessários, ou seja, se eu tenho lá, dentro desses meus 50% que eu posso testar, estou testando sobre 80%, esses 20% restantes, dentro dessa ideia dos 50%, serão devidos também aos meus herdeiros necessários, nossos herdeiros legítimos, na regra do artigo de 1829, descendentes, cônjuges, ascendentes, enfim, aquela ideia que a gente já trabalhou exaustivamente, tá? Aqui mais um exemplo, ó. Se o autor da herança testar 2 casas para um herdeiro e 2 casas para outro herdeiro, restando ainda 3 casas, as últimas 3 casas seguirão a nossa sucessão legítima, que possui um caráter subsidiário, beleza? Então, aqui a gente tem mais uma regra das disposições testamentárias. Avançando, a 10ª regra traz uma ideia também muito interessante. Ó, se forem determinados os quinhões de alguns herdeiros, mas não os de outros, o que restar dessa herança será distribuído por igual aos últimos, tá? Ou seja, quando esses estiverem com quinhões indeterminados, nós estaremos ali numa ideia de distribuição acerca do que não foi distribuído, do que não foi, aliás, do que restar dessa herança. Obviamente, né, depois de completadas todas as porções testadas para esses herdeiros que foram determinados, tá? Mais um exemplo para eu fechar a ideia aqui com vocês. Ó, o autor da herança desse testamento deixa 2 imóveis para um filho e 3 imóveis para outro filho. E o testamento, nós temos também que é um testamento que é feito também a favor de um terceiro filho. Mas esse testamento não vai determinar quais são os seus bens, tá? E se ainda restarem outras 2 casas, né? Essas 2 casas restantes serão do terceiro filho, mas precisa, sim, resguardar as cotas dos 2 primeiros. Então, aqui a gente tem uma ideia também, é bem raro na prática de ter isso, mas uma ideia de distribuição de cotas ali, respeitando os quinhões de alguns herdeiros e, se restar alguma coisa da herança, distribuir algo para os de outros herdeiros, na regra do artigo 1907 do Código Civil. Além disso, nós temos as nossas 3 últimas regras. A 11ª regra fala para nós que o testador que dispõe de algo que não caiba ao herdeiro instituído, certo, e determinado objeto dentre os da herança, tocará ele os herdeiros legítimos, tá? O que nós estamos diante dessa regra do 1908 do Código Civil? Se o autor da herança instituir uma cláusula negativa, ou seja, o meu filho Enzo, né, ficará com os meus direitos autorais, mas se o meu imóvel localizado em Passos, em Minas Gerais, não será transmitido ao meu filho Enzo. Então, o que nós estamos aqui diante disso? Que esse último bem, ou seja, esse imóvel localizado na cidade de Passos, em Minas Gerais, deve ser partilhado entre os demais herdeiros desse autor da herança, tá? Porque ele está fazendo uma cláusula negativa, está afastando. Obviamente que vai ter que respeitar a legítima. Aqui são só alguns exemplos para a gente fechar a nossa ideia do dispositivo do 1908 do Código Civil. Além disso, nós temos a regra a nossa 12ª regra e a 13ª regra, que são os 2 últimos dispositivos, tá?
A nossa 12ª regra é a regra do 1909 do Código Civil, que vai tratar a respeito, né, do testamento e vai tratar que são anuláveis as disposições testamentárias ignadas de erro, dolo ou coação. Tá? Então, são anuláveis e o prazo decadencial para essa ideia de anulação é de 4 anos, a contar de quando o interessado tiver conhecimento. Isso é a regra do parágrafo único. Aqui nós estamos diante, então, dos prazos acerca de algumas questões de erro, dolo ou coação. E a nossa 13ª regra, a nossa última regra, traz a ideia de uma ineficácia da disposição testamentária que vai importar. Então, nós estamos diante que a ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador. Ou seja, uma ideia de uma vinculação, tá? De uma venda casada, vamos dizer assim. Então, se o conteúdo de uma cláusula tiver o condão de prejudicar outras cláusulas, a ineficácia de uma cláusula vai contaminar a eficácia da outra, tá? E aqui a gente estamos diante, né, de uma exceção a uma máxima pela qual a parte inútil do negócio, em regra, não vai prejudicar a parte útil, tá? E isso nós estamos diante de uma máxima latina, né, utile per inutile non vitiatur, que está dentro do artigo 184 do Código Civil e possui uma relação direta com aquela primeira aula de direito civil que vocês tiveram, que é o princípio da conservação dos negócios jurídicos, beleza? Já avançando aqui para as nossas outras cláusulas, deixa eu só ver como é que está meu tempo. Então, superadas essas disposições testamentárias, que são as nossas, vamos dizer assim, nossas regras que trabalham essa ideia de testamento, o conteúdo, a interpretação dessa declaração de última vontade, nós precisamos agora avançar um pouco para estudar as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, que é um tema muito caro aqui para nós das sucessões e também para o nosso direito privado como um todo, né? É uma ideia que acompanha o direito privado desde da primeira disciplina até a última, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui agora? Primeiro, a cláusula de inalienabilidade. É algo que é inalienável. Ou seja, que vai vedar a alienação desse bem clausulado, tá? Ou seja, desse bem que está disposto lá nesse testamento. Seja por venda, seja doação, seja dação em pagamento, transação, hipoteca, penhor, entre outras modalidades contratuais, tá? A gente vai trabalhar depois um pouquinho a jurisprudência, como interpreta essas cláusulas, beleza? Segunda cláusula é uma cláusula de incomunicabilidade. O que isso quer dizer? Que essa cláusula acaba afastando a comunicação do bem, independentemente do regime de bens adotados por essas pessoas, né? Mesmo no nosso regime de bens mais radical, que acaba agrupando praticamente tudo, a não ser aqueles bens particulares, né? Bens utensílios, essa ideia, né? Então, mesmo na comunhão universal, se estivermos diante de uma cláusula de incomunicabilidade, isso não será comunicável, beleza? Vale destacar aqui para vocês, eu coloquei um trecho do Superior Tribunal de Justiça de 2016, de uma decisão importante, que vai fazer uma severa advertência para nós, né? Que a cláusula de incomunicabilidade somente vai impedir que a pessoa ali receba o bem em vida, tá? Então, a cláusula de incomunicabilidade, como bem diz o Superior Tribunal de Justiça, fala para nós, a cláusula de incomunicabilidade imposta a um bem não se relaciona com a vocação hereditária. Assim, deixa eu aceitar aqui, se o indivíduo recebeu por doação ou testamento bem imóvel com a referida cláusula, sua morte não impede que seu herdeiro receba o mesmo bem. Beleza? Então, para a vocação hereditária, essa cláusula não é aplicável. E a terceira ideia, desculpa, é a nossa ideia
da cláusula de impenhorabilidade, beleza? Que vai impedir que esse bem seja penhorado, vai impedir que esse bem seja constrito por uma garantia de uma eventual execução que possa sofrer, tá? Vamos enfrentar como que isso vai funcionar um pouquinho na prática. Essas cláusulas, essas três cláusulas, elas podem ser temporárias ou podem ser cláusulas vitalícias, tá? Como, por exemplo, né, a gente vai entender que a morte desse beneficiado, né, vai extinguir a eficácia dessas cláusulas, tá? Então, se essa pessoa que estava beneficiada por essas cláusulas morrer, essa cláusula se extingue, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui de jurisprudência para vocês. Então, assim, nós temos aqui o informativo 576 do Superior Tribunal de Justiça, que fala para nós um pouquinho sobre isso que eu estou tratando com vocês. Ó, a cláusula de incomunicabilidade imposta a um bem transferido por doação ou testamento só produz efeitos enquanto viver o beneficiário, sendo que, após a morte deste, o cônjuge sobrevivente poderá se habilitar como herdeiro do referido bem, observada a ordem de vocação hereditária. Isso porque a cláusula de incomunicabilidade imposta a um bem não se relaciona com a vocação hereditária. Assim, se o indivíduo recebeu por doação ou testamento bem imóvel com a referida cláusula, sua morte não impede que seu herdeiro receba o mesmo bem. São dois institutos distintos, cláusula de incomunicabilidade e vocação hereditária. Diferenciam-se ainda meação e herança. E completa. A linha exegética, né, segundo a qual a incomunicabilidade de bens inerentes ao regime de bens do matrimônio teria o efeito de alterar a ordem de vocação hereditária prevista no nosso Código Civil de 2002, não encontra apoio na jurisprudência atualmente consolidada na segunda seção. Então, aqui, nós estamos diante de um caso de informativo, o informativo 576 do Superior Tribunal de Justiça, que traz essa ideia de que essa cláusula de incomunicabilidade, enfim, inalienabilidade, fica restrita enquanto esse beneficiário for vivo, tá? Além disso, tem uma jurisprudência recentíssima, datada ali de praticamente 13 meses, né, atrás, que traz para nós, conforme a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de inalienabilidade, hoje está difícil de falar, vitalícia, tem duração limitada à vida do beneficiário, herdeiro, legatário ou donatário, não se admitindo o gravame perpétuo, transmitindo sucessivamente por direito hereditário. Beleza? E nós temos 3 cláusulas restritivas para essa questão, que estão lá no nosso artigo 1848, e eu prometo que a gente vai encerrar a nossa aula de hoje com esse artigo 1848. Deixa eu só localizar. Ó. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima, tá? Então, sobre os bens da legítimas. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. E o parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Então, nós temos, sim, algumas possibilidades de se afastar essas cláusulas, tá, pela via judicial, e principalmente quando nós estivermos diante de bens ali da legítima, né, bens que entrariam já nesses 50% devidos a esses herdeiros necessários. E a gente para por aqui e eu vou retomar nas nossas próximas aulas, né, porque agora a gente vai enfrentar as figuras dos testamentos no seminário dos senhores e das senhoras, mas a gente vai enfrentar a partir do artigo 1848 a nossa próxima aula expositiva, beleza? E aqui a gente vai ter algumas questões interessantes também, e aí a gente vai avançar para os legados, e aí a gente vai começar a responder algumas perguntas, tal como a pergunta do Alisson. Tranquilo? Então, gostaria de agradecer